ao canal História para Enem com aulas das resoluções das questões de histórias dos Enems passados. Na última aula nós abordamos as questões sobre a Revolução Francesa. Na aula de hoje serão abordadas 4 questões sobre a Revolução Industrial. As questões são uma de 2012, uma de 2013, uma de 2016 e outra de 2019. Para resolver essas questões, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. Era a forma artesanal de produção ou a forma manufatureira de produção, quando se tinha pequenas oficinas para fabricar pouca quantidade de utensílios necessários para a população. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Entre 1760 e 1860, nós vamos ter a Revolução Industrial, que foi limitadamente pioneira na Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento da máquina a vapor contribuiu para a construção ou continuação da Revolução Industrial. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram, e os Estados Unidos já no final da segunda Revolução Industrial. Vai-se utilizar o emprego do aço, a utilização da energia elétrica e de combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Já no final do século XIX, começo do século XX, nós vamos ter o desenvolvimento da indústria norte-americana e vai aparecer 2 intelectuais ou 2 industriais que vão fazer sua forma de produção dentro da indústria, e consequentemente nós vamos ter esse sistema de gestão transformado pelo seu nome. Vai ser o Fordismo, o Taylorismo. O Taylorismo é um sistema de gestão do trabalho baseado em diversas técnicas para o aproveitamento ótimo da mão de obra contratada. Foi desenvolvido no início do século XIX a partir de estudos sobre os movimentos do homem e da máquina nos processos produtivos fabris. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho concedidos em moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Assim, com a análise dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade de trabalho do operário. O foco era economizar o máximo em termos de esforços produtivos. O Fordismo é um método de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford. Henry Ford foi fundamental para a racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo e na acumulação de capital. O Fordismo recebeu este nome em homenagem ao seu criador Henry Ford, que instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914. Ele se tornaria o modelo de gestão da segunda Revolução Industrial e perduraria até meados da década de 80 do século XX. O modo Fordismo de produção é baseado em que cada um faz uma etapa da fabricação sem se ater à fabricação posterior. No filme de Charles Chaplin sobre a Revolução Industrial, ele demonstra isso quando tem a esteira e aí cada um tem o direito de apertar um parafuso. É uma forma crítica a esse tipo de produção. Para alguns historiadores, o avanço tecnológico do século XX
e 21 é considerado a terceira etapa da Revolução Industrial, ou seja, com o uso do computador, a engenharia genética, o celular, seriam uma dessas inovações dessa terceira Revolução Industrial. Entendendo um pouquinho sobre a Revolução Industrial, vamos então agora à resolução das questões. Na questão 2 do Caderno Amarelo de 2013, nós temos um texto de Sennett que diz o seguinte: um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Um enunciado diz o seguinte: comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que o que ocorre aqui é que, segundo o texto, o trabalhador pode ser flexível, montando o seu próprio horário, em decorrência da atual existência da concepção de que o trabalho é flexível, mas também devido ao controle desse trabalhador deve ser mais direto, para que possa adquirir controle sobre o processo em si. O Taylorismo busca o aprimoramento do processo a partir do controle do tempo, das ações dos trabalhadores. O Fordismo busca na alta qualidade do trabalhador e na automação da produção a melhoria que fará até aumento de produtividade e, consequentemente, dos lucros da empresa. A partir disso, somente vamos ver que a alternativa é a mais cabível aí, visto que diz o seguinte: os mecanismos de controle sejam deslocados do processo para o resultado dos trabalhos. É o que o Fordismo e o que o Taylorismo fala sobre o resultado, que temos que ter um controle dentro do processo. No Caderno Amarelo 2019, nós temos a questão 64, que traz um texto de Harvey, que fala o seguinte: a estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, estabilidade e qualidades fugídias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais. O enunciado pede o seguinte: no contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da... A questão aqui vai tratar justamente da industrialização, como foi feita pelo modelo Fordismo e o que foi que melhorou nessa forma de produção da indústria. Como foi dito no início da aula, nós falamos que a Revolução Industrial utiliza-se na primeira a máquina a vapor para produzir produtos. Na segunda é a utilização do modelo fordista, ou seja, é a fabricação de um produto, passa por diversas etapas, cada etapa é realizada por uma pessoa ou grupo de pessoas e estas não sabem realizar as outras etapas, seja a anterior, seja a posterior. E para isso acontecer foi criada a esteira de fabricação. E para que serve então a esteira de fabricação? Justamente para reduzir o tempo de vida do produto, da fabricação desse produto. Consequentemente, a melhor alternativa que temos aí é a letra C, que diz redução do tempo de vida dos produtos acompanhado da crescente inovação. É a que se encaixa melhor como resposta para a questão. No Caderno Azul de 2012, nós temos a questão 19, que traz uma imagem de trabalhadores no modelo Fordismo de produção, ou modelo Taylorismo de produção. O enunciado diz o seguinte: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo de produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na... A imagem mostra um interior de uma fábrica cujo funcionamento apresenta uma das características do modelo taylorista fordista de produção, ou seja, a divisão do trabalho que acarreta consequentemente a alienação do trabalho por conta do exercício repetitivo de uma única função. Além disso, a linha de montagem apresentada na imagem também é caracterizada desse modelo produtivo. Essas características eram fundamentais para a indústria, pois aumentar a produtividade e também os lucros. Portanto, o que tem aí entre as alternativas
é a letra C que melhor se encaixa, pois diz exploração do trabalho repetitivo, que é a característica do trabalho inicial no século XX, que era o modelo taylorista fordista. No caderno amarelo de 2016, nós temos a questão 16, que traz um texto sobre a produção industrial, e diz o seguinte: quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando disponíveis a compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos independentes. Texto de Polianil. O enunciado fala o seguinte: a consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é o texto fala em três elementos fundamentais: o trabalho, a terra e o dinheiro. E diz que numa sociedade comercial, ela tem que ser disponível à compra, ou seja, esses três elementos: a terra, o dinheiro e o trabalho. E aí, o enunciado diz justamente qual é o processo de transformação socioeconômico que vai acontecer aí referente a essas três mercadorias: a terra, o dinheiro e o trabalho. Lembrando que o artesanato pode ser caracterizado pelo trabalho manual, diferente daquele recorrente nas indústrias atuais, na qual se utiliza em grande ou em toda parte do processo máquinas. No artesanato, o artesão realiza todos os processos produtivos, desde a criação do produto até o seu acabamento, inclusive na sua venda. Desta forma, não se utiliza um processo de produção em série, acabando por sempre ter produtos diferentes uns dos outros. Com isso daí, a transformação que vai acontecer justamente do artesanato para a indústria é a força de trabalho ser vendida como mercadoria. Portanto, devemos marcar a letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História Geral, dessa vez falando sobre a Revolução Industrial. Na próxima aula vamos resolver questões sobre a Revolução Industrial novamente. Vou necessitar que aperte aí o botãozinho de joinha que aparece aqui embaixo, dê o seu like, divulgue, curta a nossa página. Estou fazendo isso na certeza e na torcida que vocês terão bons estudos, vão ter uma boa prova do Enem este ano e que vão gabaritar a prova de humanas. Agora fiquem com Deus e até a próxima.